Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber comigo a influenciadora digital Elisa Mello. Ela que compartilha um pouco da sua vida, da sua rotina, o seu dia a dia nas redes sociais e também compartilha muito sobre a maternidade, porque a Elisa é mãe de 3 meninas. Sim. Seja muito bem-vinda, Elisa. Tenho certeza que você tem muito para nos agregar aqui e eu estou muito feliz em te receber. Obrigada, muito feliz também de estar aqui. É uma honra. Para você, Elisa, a vida é uma loucura, né? São 3 meninas, diferenças pouca e de idade. Isso. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua vida, como que foi para você se descobrir como influenciadora, chegar até aqui onde você está hoje, que você comunica, né, com um público muito grande. Sim. Então, quando eu comecei a querer entrar na área, foi bem no comecinho de influência mesmo, nesse sentido de internet. Foi antes da maternidade, mas interessante. Eu queria trabalhar com isso, né? Foi algo intencional, mas eu não sabia como que eu ia fazer. Mas a maternidade que fez eu me descobrir, assim. Eu perder a vergonha, a eu colocar a cara para fazer. E foi porque eu acho que quando a gente vira mãe, você sabe. Uhum. Parece que vira uma chavinha na nossa cabeça de tipo assim... A maternidade, ela meio que vem nos transformando e nos dando, às vezes, uma força ali que a gente nem sabe que tem, né? Mas você que quis ser influenciadora digital, então foi uma coisa assim, um desejo que você teve no seu coração e você quis ir atrás ali. Como que foi esse início pra você? Foi assim, eu tinha muitas inseguranças. Então, quando eu comecei com o YouTube, não foi com o Instagram. Naquela época também o YouTube, ele era muito mais. E eu achava o máximo, as pessoas monetizam com o próprio vídeo, como que é isso? Só que quando eu comecei, eu logo fiquei muito travada com comentários, zoação dos meus colegas, meus amigos, e isso me travou, parei. Sim. E aí eu fui pro Instagram, né? Na época era mais foto, não tinha muita coisa de vídeo. E eu tentei várias coisas. Postava foto me maquiando, sem saber me maquiar direito. E minhas rotinas de skincare. E aí, quando virei mãe, que foi quando eu comecei a monetizar mesmo, né? A vir as primeiras parcerias, né? Aqui na cidade, né? Comecei a trabalhar mais com empresas da cidade. E aí eu fui seguindo, assim, virou o meu único plano. Acontecendo. Porque eu tinha um outro trabalho também. Só que aí, depois da maternidade, né, como eu precisava de dedicação aí logo, ainda mais porque eu tive uma filha atrás da outra, né? Então eu falei, esse vai ser meu plano A e meu plano B, vai ter que dar certo. Então eu fui insistindo mesmo. E você foi aprendendo também ali na prática, você não sabia como funcionava, você foi tentando e ali você foi se descobrindo, redescobrindo, batendo cabeça mesmo, literalmente. E falando sobre isso, sobre a maternidade de ter sido uma atrás da outra, hoje elas estão quantos anos? 7 e 6, as maiores e a outra 3. Que são a... Giovana, Sofia e Alice. E como que foi para você lidar com essa questão da gestação uma logo atrás da outra? Foi algo que você planejou? Foi algo que aconteceu? Como que você... Porque quando a gente fala assim, né, que teve um filho atrás do outro, o meu também teve uma diferença pouca de idade, as pessoas têm essa dúvida, né? Como que foi para você emocionalmente lidar com tudo isso? Como que foi para você conseguir se reorganizar, né, para poder aceitar e ter essa chegada de um novo filho? Então, foi tudo muito de repente, né? A primeira filha também não foi planejada, mas assim, primeiro filho, aquela coisa diferente, né? Quando veio a segunda, foi assim, na nossa cabeça foi uma loucura, porque a primeira estava com 2 meses de nascida, então eu saí do resguardo grávida. Foi literalmente assim, eu saí do resguardo e engravidei. Emocionalmente foi bem difícil, porque a gente estava numa fase de muita adaptação, né? Primeiro filho, é tudo muito novo, eu muito nova, tava com 25 anos, então
tudo muito no começo, assim. Você ainda estava aprendendo, né? Porque o primeiro filho, ele vem com essa questão toda de nos ensinar, né? Eu me senti muito irresponsável. O sentimento foi esse no começo. E a mãe, ela automaticamente ela se culpa, né? Isso daí é uma coisa que é inevitável. Sim. Mas assim, a gente foi trabalhando isso, né, gente? Quando a gente viu que era outra menina, eu senti um certo alívio. Apesar de no começo, assim, eu tinha muita vontade de ter um casal, mas financeiramente a gente estava num momento bem complexo e eu já estava com o quartinho todo pronto. Já tinha as roupinhas da primeira filha que não deu tempo nem de doar, porque ela tinha 2 meses. Então, tava tudo muito recente. Então, quando a gente descobriu que era menina, a gente ficou assim, tá, pelo menos roupa nós temos, quarto nós temos. Aí você vai precisar de um pouquinho mais de atenção. A gente vai dar o nosso jeitinho. Sim. E foi assim, foi bem loucura no começo. Eu acho que foi a fase mais difícil da nossa vida como casal, porque era uma bebê de 10 meses, porque a segunda ainda nasceu um pouquinho antes, entendeu? Porque ela ainda quis, assim, me deixar... Ela teve um parto prematuro? Foram 36 semanas, Entendi. Mas eu tava com a pressão muito alta e tivemos que adiantar um cadinho. Aham. E aí, foi assim, dentro de um prazo ok, mas... E aí, a primeira com 10 meses e a segunda recém-nascida. E a Giovana, a primeira, ela... os filhos são totalmente diferentes, Sim. né? A primeira não teve nada, não tinha uma cólica, dormia muito bem. Eu não tive problema, então eu tive que aprender de novo, por mais que eu estivesse naquela fase ainda de aprendizado, porque a Sofia teve tudo. Ela tinha cólica, refluxo, chorava muito, muito, muito. Então foi uma fase de adaptação bem difícil e logo depois começou Covid. Então... Foi antes da pandemia, né? Com 4 meses dela nascida, começou a pandemia. Então, assim, foi bem desafiador, porque a gente ficou preso, sem a rede de apoio que a gente tinha, né? A gente não pôde contar com essa rede de apoio nesse período mais complexo, né, da pandemia. Mas a gente sobreviveu. A gente foi dando um jeitinho. E eu lembro que, como telespectador, eu já te acompanho nas redes sociais há muito tempo. É verdade, mas eu lembro que eu te acompanho, você já tinha as meninas. Eu acho que foi naquele período ali da pandemia, realmente, né? 2020. Que foi naquele período que a gente realmente se viu reclusa dentro de casa, sem ter muito o que fazer. E foi ali também que eu acho que a profissão da influenciadora digital ganhou uma força muito grande, né? Porque as pessoas começaram a ter mais tempo para poder criar conteúdo, trazer conteúdos com mais relevância também para as redes sociais. E era um momento também onde as pessoas estavam consumindo mais, né? E foi o momento que virou o meu único plano mesmo, porque o nosso trabalho, nós trabalhávamos juntos numa outra empresa e acabou. Chegou pandemia, nosso negócio morreu. Então, a gente teve que se reinventar. Como eu já estava começando na internet e já estava compartilhando, eu falei, agora eu tenho que fazer dar certo de todo jeito. E, querendo ou não, aquilo ali foi um escape pra gente também, né? Porque a gente estava tudo muito enclausurado, não tem muita outra palavra para definir. A maternidade é uma bênção, mas ao mesmo tempo esse início a gente fica bem sobrecarregada, bem cansada, né? Então, querendo ou não, a troca ali na internet, de eu compartilhar minha rotina, a loucura que era, continua sendo, mas a gente vai se ajustando e também as crianças vão aprendendo e as fases vão mudando também, exatamente. Né? E você também passou por uma fase logo pós-pandemia também, que foi muito desafiadora na sua vida, que foi a cirurgia bariátrica, né? Que você fez também. Eu lembro que você fez, se eu não me engano, acho que um mês antes de eu fazer. Eu já estava também com o meu processo tudo ok, não sabia que você ia fazer, que a gente não tinha aquela intimidade na época, eu já te conhecia, mas não tinha essa intimidade. E eu lembro como o seu conteúdo me salvou naquele momento. Porque quando a gente vai fazer qualquer coisa hoje em dia, a gente busca informações hoje nas redes sociais, né? E eu lembro que pra mim ainda era um tiro no escuro, eu via conteúdo de pessoas que eram muito assim distantes de mim, que eu não conhecia, e eu lembro que você operou e eu comecei a assistir seus stories todos os dias, que eu falava assim, não, preciso acompanhar pra poder saber o que me espera, o que vem pela frente, né? E mais uma vez você ali compartilhando tudo da sua vida. Porque você tem essa característica, né, Elisa? Você trabalha realmente como influenciadora digital e você compartilha mesmo a sua rotina. O realzão mesmo. Mais, né? Agora eu tô um pouquinho mais... Vai filtrando, a gente vai chegar também nessa pauta aí. Mas naquela época também você compartilhou muito sobre a cirurgia e, assim, aquela vida real. Foi assim,
foi muito bom para mim, né, esse processo, primeiro porque eu estava numa situação de saúde bem ruim, e eu antes, bem no meio da pandemia, eu passei por um problema de saúde que os médicos falaram que eu ia ter que tirar o útero. Eu fiquei 1 ano e 2 meses sangrando, menstruada com adenomiose. Aham. E aí eu passei por vários médicos e eles falaram, a única solução é você retirar o útero. Só que eu não conseguia fazer a cirurgia porque não aceitavam cirurgias que não fossem urgentes. Entendi. Por conta Da da pandemia. pandemia. E eu fui levando aquilo, e eu fui engordando mais, porque eu tava tomando muito hormônio, 2 anticoncepcionais por dia, tava assim, droga atrás de droga, pra poder tentar diminuir O o sangramento, mas não parava. E aí eu conheci uma médica, né, aqui na cidade, que me ajudou. Ela foi assim, sou muito grata a Deus pela vida dela, porque um dia eu resolvi desabafar na internet, porque eu já não tava aguentando mais. E eu desabafei, porque aquilo estava me afetando como mulher, como mãe. Você imagina, 1 ano Sim. nessa situação sem parar. E é uma coisa que faz mal para sua saúde, ataca o Exatamente. seu psicológico, a sua condição física. Exatamente. A gente sabe que é algo que vai desencadeando outras coisas também, né? E aí, quando eu compartilhei isso, a filha dela, que antes era só minha seguidora, depois ela se tornou uma amiga, ela viu, contou a situação para a mãe dela, que é médica, ginecologista, e ela falou, não, chama ela que eu vou cuidar dela. E foi assim, um presente de Deus mesmo. Porque o tratamento que ela fez em mim foi um tratamento bem assim, muito alimentar, né? Mas com medicação também adequada, manipulada. E eu consegui diminuir o sangramento. E aí eu comecei o processo da bariátrica, porque ia ser mais uma ferramenta para poder te me ajudar. E graças a Deus eu não tenho mais isso. Não precisei tirar o útero, ainda fiz outra filha. Ainda teve um negócio ainda pra fazer ali. E aí, quando eu comecei a compartilhar a bariátrica, eu lembro que eu escondi o processo todinho, porque eu tava aprendendo aquela coisa, espera um cadinho, né? Deixa pra contar depois que acontecer. E aí, no dia que eu fiz, né? Eu acho que no dia seguinte, eu postei. E aí foi aí que meu Instagram deu um boom. Né? Nas 2 redes sociais que eu mais usava, que era o Instagram e o TikTok na época. E aí, vários vídeos começaram a viralizar, porque eu comecei a mostrar ali minha rotina real mesmo. As dificuldades que eu tava passando, as evoluções também. Com 1 semana eu já tava postando antes e depois, não tinha nem diferença, mas eu já via. Ali eu já via uma luz no fim do túnel. E foi muito bom, porque nesse momento eu tive esse crescimento. E a gente que estava passando por uma situação financeira bem difícil, isso começou a dar um respiro pra gente também. As coisas começaram a acontecer, a fluir naturalmente, né? É como se todas as peças se encaixassem, né? Tudo fosse de volta pro lugar. Elisa, nosso bate-papo tá maravilhoso, mas eu vou dar uma pausa bem rapidinho. Vamos lá. Porque eu vou chamar um intervalo e você não sai daí, porque já a gente volta, porque a gente tem muito mais coisa pra poder falar aqui. E no nosso momento especial de hoje, tenho comigo a pediatra Bárbara Juncá, esclarecendo uma dúvida super importante para nós mamães. Acompanhem aí. A Brioclínica é um espaço pensado para oferecer acolhimento, uma experiência ao paciente. E aqui nós temos vários serviços, temos nutricionistas, dermatologistas, cirurgião plástica, toda a parte de massoterapia, a parte do corporal, com tecnologia que nos auxilia muito, toda a parte de estética odontológica, e todos esses serviços foram pensados para potencializar resultado em um único espaço. Além de tudo isso, a Brioclinic Saúde Integrada é um espaço feito para te desligar de tudo lá fora e viver um momento tranquilo e com segurança. E retornamos, continua aqui com a Elisa. Elisa, nesse primeiro bloco a gente falou sobre muita coisa, né? Você falou sobre a cirurgia bariátrica, sobre as crianças, sobre o boom que você teve, né? Compartilhando sobre esse processo da sua vida na internet, que a partir daí as coisas começaram a se encaminhar
a se encaixar. E eu acho que é muito legal também a gente trazer essa pauta aqui de como que a influência, ela tem esse poder de fazer diferença na vida das pessoas, né? Seja Sim. positivamente, seja negativamente. Você sempre foi uma pessoa que compartilhou muito da sua vida Sim. nas redes sociais. Hoje eu vejo você compartilhando um pouco menos. Eu acho também que conforme a gente vai crescendo, eu também, como influenciadora, que eu também exerço essa função, eu acho que a gente começa a ver o mundo realmente como ele é. Os nossos filhos começam a crescer, a gente começa também a entender que a gente tem que preservar um pouco mais, Sim. não deixar também tudo tão exposto ali, porque da mesma forma que tem pessoas que nos acompanham que querem o nosso bem, muita também não quer. Para você, como que foi esse processo de entender as redes sociais nua e crua como ela realmente é? Porque às vezes as pessoas que estão em casa, que nos acompanham, elas acham que a vida é mil maravilhas, Ai, que aquilo ali é tudo lindo, tudo perfeito, tudo milimetricamente editado como a gente posta, né? Mas a gente que tá ali, a gente sabe que nos bastidores realmente não é exatamente assim, né? Eu sempre falo isso nos stories com o pessoal, que eu tento mostrar a minha vida, minha rotina o mais real possível, mas mesmo assim não chega a ser nem 10% do que eu vivo de fato. E as pessoas, elas têm essa tendência, né, a pegar o retrato da vida que eles estão vendo de alguém e resumir a vida daquela pessoa aquilo. Por isso que às vezes veio o exemplo, um casal tá separando. Meu Deus, mas esse casal separar, eles são tão perfeitos, mas as pessoas não sabem o que tá acontecendo no off, né? Então, esse processo de até ficar um pouco mais reclusa, né? Pensar mais antes de postar certas coisas, intimidades, né? Sim. Eu acho que foi porque durante esse processo, né, de crescimento, né, a gente acerta e a gente erra também. Com certeza. Então eu tive que passar por todos esses lados, né, de uma influência positiva, também de uma influência negativa, para entender o que de fato eu era ali na rede social. Então, quando eu passei por esse processo na minha vida, né, que foi um processo bem difícil, desafiador, eu parei para analisar, desde que eu comecei, né, qual era o meu propósito, o que eu queria, né, eu sempre quis acrescentar na vida das pessoas, e o que eu estava fazendo comigo ali. Porque como influenciadora, você também é telespectadora, Exatamente. né? Então, você, da mesma forma que você influencia, você também consome conteúdo de outras pessoas Sim. que você acompanha. Eu sempre tento ver por esse lado. Então, eu acho que ela tem uma balança que é legal, porque a gente consegue colocar, pra gente conseguir ter essa noção, né? Sim, e durante um tempo eu percebi que eu estava sendo uma pessoa que eu não gostava de assistir. E aí aquilo foi me travando. Até que eu consegui me libertar disso, né? E aí eu fui e falei assim, não, agora eu vou ter mais cuidado, porque eu vejo que as pessoas, cada vez mais, as influências, né, estão afetando a vida de outras pessoas. Sim. Porque as pessoas, às vezes, não têm filtro, às vezes não têm zelo, às vezes não tem aquele senso de responsabilidade. Eu me incluo nisso, porque eu passei por isso também. Então, hoje, quando eu vou fazer um post, quando eu vou mostrar minha rotina, se eu vejo que eu estou muito vulnerável em uma área, eu escolho não falar sobre, né? Eu trato isso primeiro para depois falar, né? E se eu achar que for prudente também. Então, eu acho que isso é ter responsabilidade também com as pessoas que estão assistindo. Então, por isso que eu até dei uma diminuída nessa intensidade, mas para ser mais positiva. Não deixando de ser verdadeira, não deixando de mostrar a vida real, mas fazer isso com mais cuidado mesmo, porque a gente vê que quando a gente está muito exposta ali, a gente fica propício a viver certas coisas ali ruins, né? Sim, ter mais cautela também. Né? A gente não sabe a intenção do coração das pessoas, né? Então, a gente tem que cuidar da gente, da nossa família, principalmente sendo mãe. Então, hoje, a gente vê que as redes sociais estão até tendo um pouco mais de cuidado com isso, com essas leis que estão... com as crianças, principalmente. que estão se formando. Então, eu tô tendo esse cuidado também de expor um pouco menos, porque antes meu conteúdo era só esse, era tudo muito. Então, eu tô tomando esse cuidado para proteger minhas filhas, proteger minha família
e também para ter mais responsabilidade com as pessoas, né? E isso é muito bacana também, né? Porque como você bem disse, você é uma pessoa que conheceu os dois lados, Sim. então você pode falar com propriedade sobre Sim. isso, né? E realmente é assim, a gente aprende errando. É. Quando a gente entra, a gente não sabe o que nos espera. A internet, ela cresce numa proporção, assim, gigantesca a Sim. todo momento. As pessoas têm acesso a tudo, a todo mundo, Sim. a todo custo. Então, às vezes realmente é necessário a gente parar, a gente dar uma pausa, a gente olhar para dentro, Sim. a gente recalcular a rota, a gente ver qual o caminho que a gente quer ou não seguir, porque a internet, ela tem, assim, um poder muito positivo nas nossas mãos se a gente souber usar da maneira correta, e isso é muito bom. E é um leque muito grande, né? Então, assim como todas as profissões têm o lado positivo e o lado negativo, a Sim. internet tem um leque muito grande de possibilidades, o que é muito positivo. Mas se a gente se distrair, se a gente estiver vulnerável ou com um pensamento, assim, errado, a gente pode seguir caminhos que a gente depois vai se arrepender, não vai se orgulhar, entendeu? Sim. Então, foi isso que aconteceu um pouco comigo, mas que bom que eu consegui recalcular minha rota. Isso é muito bom. Eu falo até em relação, você tá falando em relação ao leque, eu falo até em relação aos nossos filhos, né? Uhum. Você com as meninas, eu com o Brian, com a Alice, o quanto a gente tem que controlar até o tipo de conteúdo que as crianças têm acesso, Sim. porque hoje em dia realmente é um leque muito grande. O acesso à internet, essas informações, é algo assim muito palpável. Sim. Então a gente precisa a todo momento também, enquanto pais, ter esse cuidado para que os nossos filhos também consumam o tipo de conteúdo certo. Da mesma forma que a gente tem que levar um conteúdo bacana para outras pessoas, que eles também possam usufruir de conteúdos que sejam específicos para a idade deles, que seja algo que vá acrescentar no desenvolvimento e na evolução deles, né? Sim. Não, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque existem muitos desenhos, coisas que parecem que são para criança, né? Com a forma lúdica de mostrar, com Sim. bonequinhos, mas que estão, assim, ensinando os princípios Barbaridades. totalmente errados, tudo distorcido e muitas coisas que não são para criança mesmo no meio ali da rolagem. Então a gente tem que ter muito cuidado o tempo todo. E como que você é nessa rotina com as meninas? Então, nossas filhas, a gente, né, durante a manhã, a gente sempre tem, assim, um tempo para elas ficarem na televisão, até pra gente conseguir fazer as coisas, Sim. né? Mas eu e o pai, né, a gente fica sempre atento. Por quê? Porque elas estão ali com o controle na mão. Então, elas vão passando e, às vezes, elas não sabem que o que elas estão vendo não é bom. Quem tem que saber é a gente. Sim. Sim. Elas não sabem. Algumas coisas elas já sabem que não é certo, mas muita coisa ali elas acabam descobrindo, por isso que a gente tem que ter os cuidados. Então, a gente sempre tenta estar, pelo menos um de nós perto, né? E um limite também saudável, entendeu? Sim. O meu marido mesmo que fica. Chega de tela, vai brincar, vamos brincar no parquinho. O meu marido vamos... também fala assim, não, vamos usar a imaginação, vamos inventar uma brincadeira aí. Exatamente. Eu sei porque é mais cômodo pra gente deixá-los na televisão direto, Lá em com casa celular. acontece muito dessa forma também. A gente estipula um tempo específico, geralmente é quando chega um pouco da escola, e porque eles estudam de manhã na orientadora, à tarde tem escola, e quando chega da escola a gente deixa um pouquinho, antes ali do jantar. Mas assim, às vezes é difícil a gente ficar no mesmo ambiente para poder ver o que de fato eles estão assistindo, mas o ouvido tá sempre atento. Então, às vezes eles estão lá na sala, eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, eu falo, pula esse vídeo, porque eles estão ali vendo, não viram maldade em nada, não entenderam nada, mas a gente tem que estar atento, porque às vezes é uma coisa assim, de uma forma muito sutil, muito assim, que só o adulto mesmo consegue entender ali as entrelinhas, né? Exatamente. E aí, a gente tentar incentivar esse fora da televisão também. Então, meu marido que faz bastante isso, de estipular esse limite para elas pararem, né? E aí, assim, eu sei que pra gente vai dar trabalho, porque elas vão fazer bagunça, porque elas vão usar a imaginação delas, mas ser criança é isso. A minha infância foi muito boa por causa disso, eu só brincava. Não tinha televisão, tinha televisão, mas era assim, era o horário do desenho de manhã, né? Era ali a televisão, o canal do desenho de manhã e depois acabou, era jornal, era outras coisas. Então, hoje eles têm esse acesso 24 horas e é ruim porque se a gente se acomodar, já era.
E a internet está mudando a todo momento, a gente tem que estar sempre se reinventando, buscando novas alternativas. Você que sempre foi muito crescente no Instagram, agora também está criando conteúdo para a rede nova, que é a rede vizinha, no TikTok. Sim. Como que foi para você se descobrir também nessa nova ferramenta? Então, quando eu passei por essa fase difícil na minha vida, eu fui pedindo a Deus para me dar uma nova direção, porque eu não queria mais ganhar dinheiro a todo custo. Sim. Eu queria viver com propósito mesmo, ter um trabalho digno, honesto, que eu pudesse acrescentar na vida das pessoas, né? Mas que eu também não fugisse ali do que Deus queria para mim, que eu também não sabia o que era, entendeu? E aí eu fui pedindo a Deus para abrir alguma porta, mas a gente tem que pedir, mas a gente tem que ir fazendo, a gente não pode ficar esperando essa porta ser aberta, às vezes a gente que tem que arrombar mesmo. E aí o TikTok, eu já monetizava no TikTok com os meus vídeos. Sim. Só que logo nessa fase do começo desse ano, o TikTok baniu minha conta para monetizar com meus vídeos do nada, assim, porque eu postei um vídeo repetido e eu não sabia que tinha mudado uma diretriz da plataforma. E o meu irmão, ele tinha começado o TikTok Shop há 2 semanas atrás. E aí, como essa questão do plano A, do plano B, minha vida é assim, ó. Eu vou me reinventando, eu coloco a cara e eu vou mesmo. Graças a Deus, a maternidade me ajudou nisso. Eu não tenho vergonha de trabalhar, entendeu? Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, caraca, já não tenho mais uma fonte de renda. Sim. Vou tentar entender, porque eu já trabalhava com Shopee, né? Eu já trabalhava como afiliada só que eu vendia só quando eu postava no Instagram, os meus links e tal. Então, eu ficava naquela dependência. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, vou aprender como funciona a plataforma e vou fazer dar certo. Eu não fiquei com aquele apreço, com aquele apego, com todo o conteúdo que eu tinha embaixo, porque no final, não são eles que iam pagar minhas contas, né? E aí eu estudei, né? A gente começou a fazer um curso para poder aprender e já comecei fazendo, né? Comecei pegando as coisas que eu tinha lá em casa, tudo que eu tinha, talher, suplá, tudo que eu tinha. Porque hoje a gente acha tudo na internet. Porque tem tudo, exatamente. Aí eu fui pegando as coisas que eu já tinha em casa, achei as lojas dentro do TikTok e comecei a vender lá dentro. E aí, assim, foi uma bênção, assim, de Deus mesmo, porque eu sempre gostei de vender. Eu gosto. Mas, e eu sempre quis ter algo meu, já tive, né? Já tive uma loja, já vivi esse processo, mas com a demanda da minha vida, de dar conta de toda essa logística, de entrega, de ter que dar conta de outra conta no Instagram, eu não estava dando conta. E aí, poder fazer isso foi assim, caraca, eu posso trabalhar na minha casa, né? Na sua vender hora. Produtos que eu não preciso ter estoque, produzir, né? E eu já fazia isso. Né? Só que eu comecei a fazer de forma mais intencional. Você já fazia isso, só que agora você começou a fazer da maneira correta. Exatamente. Da maneira que você conseguisse ter um retorno ali, né? Eu montei uma carga horária de trabalho mesmo, como se eu fosse CLT do meu próprio TikTok ali. Então, eu produzo vídeos todos os dias, só que lá, assim, diferente do Instagram, o TikTok, ele quer a gente ali o tempo todo. Então, são 20 vídeos por dia que eu posto. É muita coisa. São vídeos menores, né? Sem muita produção. Sem muita edição também, porque ali é mais no orgânico, exatamente, né? Vídeo de venda e ali eu virei agora uma vendedora, entendeu? Sim. Dos produtos que eu uso no meu dia a dia e graças a Deus eu comecei a vender e hoje várias marcas e empresas me chamam para poder vender. Sim. Então... E tá só crescendo, graças né, a Deus. Olha, se deixasse a gente ia ficar falando até amanhã, com certeza. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história, poder levar um pouquinho também pro público de casa, para que eles pudessem conhecer um pouco mais da Elisa. Tenho certeza que outras oportunidades vão vir para você poder retornar aqui e a gente poder falar sobre 1000 outros assuntos que a maternidade nos traz, viu? Muito obrigada e obrigada a vocês também que assistiram. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu retorno. Um beijo e até lá!